Fala galera que acompanha aqui o canal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é o efeito fotoelétrico. Mesmo que você não saiba o que ele é, fique sabendo que você utiliza o efeito fotoelétrico geralmente no seu dia a dia. Quando você utiliza, por exemplo, o controle remoto da sua televisão, quando você vai a uma loja, a um shopping ou a um banco que tem aquelas portas que abrem e fecham automaticamente, ou quando você simplesmente vai ao cinema. Você utiliza o efeito fotoelétrico. Mas se você não sabe o que é o efeito fotoelétrico, então fique aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. Primeiro, vamos passar pela história do efeito fotoelétrico. Inicialmente, a gente tem esse pesquisador, esse cientista do século XIX, Heinrich Rudolf Hertz. Ele foi o cara que descobriu acidentalmente o efeito fotoelétrico. Ele estava fazendo alguns experimentos com ondas eletromagnéticas que foram descobertas por este outro cientista aí, James Clerk Maxwell, e ele percebeu que quando emitia ondas eletromagnéticas, um circuito especial que estava montado no mesmo laboratório, constituído por uma ampola, por um amperímetro, por um voltímetro, ele emitia um sinal. Aquele amperímetro ali no circuito, ele media uma corrente elétrica toda vez que Hertz emitia uma onda eletromagnética, mas ele não tinha a menor ideia do porquê que aquilo estava acontecendo. O trabalho dele era outro, ele estava focado em outro tipo de pesquisa. Então coube a este cientista aí, Philipp Eduard Anton von Leonard, a fazer os estudos preliminares sobre o efeito fotoelétrico. Ele foi responsável por descobrir as características iniciais desse fenômeno que estava ocorrendo ali meio que misteriosamente no laboratório de Hertz. Então, Philipp Eduard von Anton von Leonard descobriu as primeiras características desse movimento, desse fenômeno. Ele estudou o efeito fotoelétrico. Bom, mais tarde, um outro cientista, ele também teve uma contribuição científica muito importante, que foi esse que está aparecendo aí agora, Max Carl Ernst Ludwig Planck. O que ele fez? O Planck, ele resolveu inserir um conceito novo na física daquela época, também em relação às ondas eletromagnéticas, em relação à luz. Ele considerou, isso foi uma ideia revolucionária naquele tempo, porque o que imperava até então ainda era a física clássica. Ele disse que as ondas eletromagnéticas elas não transportavam energia de maneira contínua pelo espaço. Pelo contrário, a energia transportada pelas ondas eletromagnéticas ela acontecia em pacotes. A energia estava empacotada, pequenos pacotes que ele chamou de quanta. Então, a luz transportava energia no formato de quanta, que eram pequenos pacotes de energia. Mais adiante aqui nesse vídeo você vai entender por que eu estou acrescentando Planck nessa história e os seus quanta, tá? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, porque além de vídeos desse aqui de ciências, eu também coloco vídeos de desenvolvimento pessoal, educação financeira e também algumas coisas de quebra-galho, algumas atividades práticas que a gente pode fazer em casa para economizar, tá bom? Então se inscreve aí no canal, não espera mais nada não, tá com o dedo aí e se inscreve. Mais tarde surgiu esse cientista aqui que eu não precisaria nem colocar legenda, todo mundo conhece esse cara, nada menos do que Albert Einstein. Ele explicou o efeito fotoelétrico. Então tem essa galera toda aí envolvida nesse fenômeno que se tornou um dos primeiros ali, os fenômenos iniciais para uma nova física, que seria a física quântica. Bom, seguindo em frente, então vamos entender. Esse aqui, que vocês estão vendo na tela agora, é um esquema mais ou menos do aparelho que Hertz tinha no seu laboratório. Ele é constituído por um bulbo, esse bulbo aqui de vidro, a vácuo, né? Aqui tem os condutores de eletricidade, esse reloginho aqui é um amperímetro e esse daqui é um voltímetro. Ó, os condutores aqui, os fios elétricos, o voltímetro e o amperímetro, não interferem em nada no experimento. Eles estão aqui apenas para detectar que uma corrente elétrica surgiu nesse circuito. Então o que acontece? Aqui nós temos, do lado esquerdo aqui, uma placa emissora, é uma placa emissora de elétrons. Ela é recoberta aqui por um determinado tipo de material metálico. E do lado direito a gente tem uma outra placa chamada placa coletora. Então se elétrons surgirem aqui, eles vão se movimentar até essa outra placa aqui, tá bom? Quando chegar nessa placa, como vai ter uma diferença de potencial entre elas, elas vão percorrer o circuito e o amperímetro vai acusar a passagem de uma corrente elétrica ali. Mas quando que isso vai acontecer? Quando essa placa aqui for iluminada por um determinado tipo específico de onda luminosa. Então se o fenômeno ocorrer,
A luz vai transferir energia para o material que está na placa emissora, os elétrons vão ser emitidos e eles vão percorrer desse espaço até a outra placa, formando uma corrente elétrica. Tá? Esse era o efeito fotoelétrico, mas ninguém tinha ideia do porquê que isso acontecia. Na verdade, esse fenômeno ele tem algumas características muito intrigantes. Por exemplo, a primeira, para determinadas ondas eletromagnéticas, havia emissão de fóton-elétrons, para outras, não. Então, não era qualquer luz que, iluminando a placa emissora, produziria o efeito fotoelétrico. A física clássica daquela época acreditava que qualquer luz poderia fazer isso, né? Porque a luz estava transferindo energia aqui para os elétrons. Quando esses elétrons eles tivessem uma certa quantidade de energia, seriam emitidos. Então a física clássica dizia que essa energia era cumulativa. E aí, qualquer luz, por mais fraquinha que ela fosse, deveria produzir o efeito fotoelétrico. Mas a experiência, né, que Philip Leonard percebeu lá, era que isso não acontecia. Então esse foi o primeiro fato intrigante. O segundo, a energia cinética dos elétrons emitidos não depende da intensidade luminosa. Então, desde que surjam fotoelétrons aqui, a energia cinética do movimento deles entre essas placas aqui não depende da intensidade da luz. Por mais fraca que seja essa luz, ou por mais forte que seja essa luz, em outras palavras, por mais intensa que seja essa luz, a energia cinética dos elétrons emitidos era sempre a mesma. O que acontecia era o seguinte: quando a luz era fraca, baixa intensidade, saíam poucos elétrons. Quando a luz era intensa, era mais forte, saíam muitos elétrons. E aí a corrente elétrica aumentava, mas a energia cinética dos elétrons não, ela continuava a mesma. A física clássica dizia na época que se a intensidade da luz fosse maior, mais energia estava sendo transmitida e mais rápidos deveriam ser os elétrons, só que eles não eram. E a terceira é que, aumentando-se a frequência da luz incidente, sem alterar a intensidade luminosa, aumenta-se a energia dos elétrons emitidos, sem aumentar a intensidade da corrente elétrica. Então é o seguinte, aqui tem uma determinada luz produzindo efeito fotoelétrico. Se você substituir a luz que estava aqui por uma luz de frequência mais alta, sem mudar a intensidade aqui, sem mexer na intensidade, simplesmente colocar uma luz com uma frequência mais alta, os elétrons vão sair mais rápido, eles vão ser mais velozes aqui, eles vão ter uma energia cinética mais alta, mesmo que a intensidade luminosa não fosse aumentada. E isso também não mexeria na corrente elétrica, entendeu? Então é o seguinte, ó, para luzes com uma frequência mais alta, conservando-se sempre a mesma intensidade, para deixar bem claro, você precisa entender isso. Tá? Não vai mexer na intensidade da luz, apenas vai ficar aumentando, mudando a luz sem mudar a intensidade, aumentando a frequência. Então, conforme aumentava a frequência, os elétrons sairiam daqui com mais energia, eles sairiam mais rápidos, mas não sairia mais elétrons por causa disso. A física clássica dizia que deveria sair mais elétrons porque tem mais energia sendo fornecida ali. Então, esses foram pelo menos três fatos aí intrigantes desse fenômeno que fizeram com que ele fosse um marco entre a física clássica e a física quântica, né? A física moderna. Pelo menos um desses aqui foi um dos elementos que deixaram os cientistas muito intrigados. Na verdade, muita gente nem sabe, mas foi por causa da explicação desse efeito fotoelétrico que Einstein recebeu o seu prêmio Nobel. Tá bom? Então, vamos entender como é que Einstein explicou o efeito fotoelétrico. É o seguinte, lembra dos quanta que o Planck desenvolveu? O quanta é um pacotinho de energia transmitido pela luz. A luz ela não transfere energia de modo contínuo. Ela transfere energia empacotada. Cada pacotinho Planck chamou de quanta. Então, veio Einstein depois e pegou esses quanta e chamou de fóton. Então, cada bolinha dessa daqui, ó, para Planck é um quanta, para Einstein é um fóton. Então, esse fóton carrega energia que, quando colide no elétron da superfície do material metálico, esse elétron pode ser emitido ou não. Se ele for emitido, acontece o efeito fotoelétrico. Caso contrário, nós não temos o efeito fotoelétrico. Mas quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer quando o fóton tiver energia suficiente para isso. Ó, atenção, isso aqui é muito importante, hein? Preste atenção. É sempre de 1 para 1 essa interação. É sempre um fóton
interagindo com um elétron. Um fóton interagindo com um elétron. Isso é muito importante ter isso em mente. Então, se esse fóton tiver energia maior do que a energia de ligação do elétron nesse material, o elétron ele é emitido. E aí pode ser coletado formando uma corrente elétrica. Caso contrário, se o fóton não tiver energia suficiente para arrancar o elétron, o que o fóton faz? Ele simplesmente reflete na superfície e vai embora. Em física quântica é assim, ou é tudo ou é nada, é 8 ou é 80, ou acontece ou não acontece, ou é 0 ou é 1, não tem meio termo. Se o fóton não tiver energia suficiente para transferir para o elétron e ele ser ejetado, ele simplesmente, o elétron não vai absorver nada. O fóton ele vai refletir na superfície do material e vai embora. Tá? Então Einstein disse que há uma equação que determina a energia cinética máxima com que o elétron ele é emitido, que é dado por essa expressão aqui, ó. HV, esse V aqui era para ser um F, tá? Para lembrar melhor. Então aqui esse HV esse H é a constante de Planck, V representa aqui a frequência da onda, tá? É a frequência da radiação que incide sobre o material, a frequência da luz, tá? Esse V aqui. Menos W. W significa a energia mínima necessária para arrancar o elétron do material, também conhecido como função trabalho. Então, se essa parcela aqui, ó, HV, for maior do que W, o elétron ele é emitido. Caso contrário, ele não é emitido, vai ficar lá. E não adianta ficar iluminando o material com luz de baixa frequência, frequência menor do que a necessária para tirar o elétron. Durante muito tempo esperando o elétron consumir energia, acumular energia, porque isso não vai acontecer. Como eu falei aqui, se o fóton não tiver energia suficiente, ele reflete na superfície do material e vai embora. Tá? Então foi assim que Einstein explicou o fenômeno fotoelétrico. Agora parece até que é simples, né? Mas na época isso aqui causou uma problemática muito grande. Bom, agora eu quero mostrar para vocês um experimento aqui rapidinho para vocês verem de forma mais dinâmica como é que isso acontece. Vamos lá. Então agora eu vou mostrar rapidamente para vocês verem como é que funciona o efeito fotoelétrico. Então, pera aí, eu vou colocar aqui uma radiação aqui no tom vermelho, tá? Aqui nós temos aquele nosso bulbo, né? Aquela nossa ampola, aqui tem um material, esse material aqui na placa emissora é o sódio, tá? Então eu vou iluminar esse sódio aqui com luz vermelha. Repare aqui, ó, vou aumentar aqui a intensidade, ó, vou levar até, já estou aqui, ó, em torno de 50% e nada lá, tá vendo? Não tem nenhuma, fotoelétrons não são emitidos aqui. Vou chegar até o máximo de intensidade, ó. Não, por que não está acontecendo? Por que não acontece o efeito fotoelétrico aqui? Porque essa radiação vermelha para o sódio não tem frequência suficiente, não tem energia suficiente para arrancar um elétron daqui. Então isso aqui pode ficar eternamente, que nunca elétron vai sair daqui. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar, deixa eu zerar aqui a intensidade, eu vou trazer aqui para a luz azul. E agora vou aumentar aqui a intensidade. Chega, ó, já aconteceu, ó, 50%. Olha como que os elétrons já saem. Tá vendo? Eles saem da superfície do sódio e são atraídos aqui para a placa coletora. Por que isso está acontecendo? Ó, mesmo com 50% de intensidade, a frequência da luz azul transporta energia suficiente para arrancar elétrons da superfície do sódio. Por isso que está acontecendo o efeito fotoelétrico. O que acontece se eu dobrar aqui a intensidade, ó, levar a 100%? Tá vendo? O que aconteceu? Ó, aqui vocês podem observar que muitos elétrons estão saindo aqui. Aumentou a quantidade de elétrons, aumentou a intensidade da corrente elétrica aqui. Mas eles estão mais ou menos com a mesma velocidade, com a mesma energia cinética. Beleza, pessoal? Então isso aí é o efeito fotoelétrico. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu terei um grande prazer em responder você. Tá? Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aí no canal para você receber mais vídeos sobre ciências, desenvolvimento pessoal, educação financeira e dicas para você economizar. Conhece alguém que precisa assistir esse vídeo aqui também? Então envia esse vídeo aqui para os seus amigos aí, grupos de WhatsApp, redes sociais, para eles também ficarem sabendo como que funciona o efeito fotoelétrico. Valeu, pessoal, até a próxima!